Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar não, ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso? Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso. Usando palavras diferentes e mesmo assim, os humanos, apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam. Ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo numa escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora, vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora, não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento e aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode, porque senão você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo acompanhando a respiração com sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente, de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso, mesmo a pessoa mais ocupada do mundo. E 2 respirações é ainda melhor. Vamos fazer 3. Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos, na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio,
que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para este exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés? Em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo? Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco. Por alguns momentos, sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e você tiver uma forte percepção visual. Talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Vamos? Sinta. Preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quanto seja bela ou poderosa, já tem uma forma definida, e por isso deixa menos espaço para penetrar mais fundo. Uma presença intensa se faz necessária
quando certas situações provocam uma reação de grande carga emocional, como por exemplo, no momento em que acontece uma ameaça à nossa autoimagem, um desafio na vida que nos cause medo, quando as coisas vão mal ou quando um complexo emocional do passado vem à tona. Nessas situações, tendemos a nos tornar inconscientes. A reação ou a emoção nos domina e passamos a ser ela. Passamos a agir como ela, arranjamos uma justificativa, erramos, agredimos, defendemos. Só que não somos nós, e sim uma reação padronizada. A mente em seu estado habitual de sobrevivência. Identificar-se com a mente dá a ela mais energia. Enquanto observar a mente, retira sua energia. Identificar-se com a mente gera mais tempo. Enquanto observar a mente, revela a dimensão do tempo infinito. A energia retirada da mente se transforma em presença. No momento em que conseguimos sentir o que significa estar presente, fica muito mais fácil escolher simplesmente escapar da dimensão do tempo e entrar mais profundamente no agora. Isso não prejudica a nossa capacidade de usar o tempo, passado ou futuro, quando precisamos nos referir a ele em termos práticos. Nem prejudica a nossa capacidade de usar a mente. Na verdade, estar presente aumenta a capacidade. Quando você usar a mente de verdade, ela estará mais alerta, mais focalizada. O passado perpetua pela falta de presença. O que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção no momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado no presente. Se é a qualidade da nossa percepção neste momento que determina o futuro, então o que é que determina a qualidade de nossa consciência? O nosso grau de presença. Portanto, o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver é no agora. O desconforto, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, todas essas formas de medo são causadas por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura e todas as formas de incapacidade de perdão são causadas por excesso de passado e pouca presença. Não há salvação dentro do tempo. Você não pode se libertar no futuro e a presença é a chave para a liberdade. Portanto, você só pode ser livre agora. Você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Caso apareça uma situação com a qual você precise lidar agora, a sua ação vai ser clara e objetiva. Se conseguir perceber o momento presente, tem muito mais chances de dar certo. Não será uma reação vinda do condicionamento da sua mente no passado, mas sim uma resposta intuitiva à situação. Em situações em que a mente teria reagido, você vai achar mais eficaz não fazer nada. Fique só centrado no agora. Digamos que você queira ligar a TV. Você sente o impulso e diz: ok, aqui está a minha próxima prática espiritual. Agora vou atrasar a ativação desse programa da TV por 3 minutos. Durante esses 3 minutos você observa o impulso em você. É uma forma de energia e você observa. Lá está você. Sente que é como um pequeno gremlin ou algo assim. Dessa vez o espaço pode ser uma prática muito útil. Introduza um intervalo de tempo antes de ceder. Você não está dizendo não vou ceder, mas sim 3 minutos, vou me observar nesses 3 minutos.
você ilumina a luz da consciência nesse impulso que é uma forma de energia. Pode ser uma forma de energia que está em você, como uma emoção. Também pode invadir perigosamente a sua mente e fazer com que você crie justificativas para ceder. Como expliquei anteriormente com meu amigo, o pensamento vem à sua cabeça lhe explicando por que deve ceder a esse impulso. E é preciso estar presente e consciente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos. Durante esses 3 minutos, você observa. Não é uma prática espiritual maravilhosa e interessante? Você aplica consciência a ela por apenas 3 minutos. Depois de 3 minutos, você vê como se sente. Você pode não ter dissolvido, mas provavelmente ainda está lá. E então você pode pensar, eu acho que eu posso fazer mais 2 ou 3 minutos. Sou forte o suficiente para isso. Então você atinge 5 ou 6 minutos. E então, o que acontece depois disso? Não sabemos. É possível que o impulso tenha retrocedido para um estado inativo e de repente você não precise mais fazer isso. Também é possível que o impulso ainda esteja lá e você não consiga resistir depois de 5 minutos. Mas pelo menos no intervalo de 5 minutos, o intervalo de tempo foi muito importante. Quando algo assim acontece, você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual, durante o qual você não o segura, mas observa. Não empurra para baixo, mas apenas observa. Então, se for um gremlin, você não diz, você deve segurá-lo. Não, você olha para ele. Agora, a coisa interessante quando você aplica a consciência a algo, você brilha a luz da consciência sobre isso. A possibilidade de transformação também está lá e surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso. Esse é o famoso exemplo dos contos de fadas do sapo. Você não mata o sapo ou faz algo com ele, você beija o sapo. E no momento em que você o beija, o sapo se transforma no príncipe. Há algo feio, mas você dá aceitação e amor, e então a transformação acontece. Essa é a prática espiritual. Depois de um tempo, você descobrirá que inicialmente, talvez depois do intervalo de tempo, ainda faça isso, mas então gradualmente o intervalo fica mais longo, e você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui até a próxima vez. Gradualmente, os mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer. Se você aplicar consciência a isso, você precisa observá-los. Pense no sapo. Esses são todos os sapos ou gremlins que vivem em você como campos de energia. As energias estão presas lá, mas não são ruins em si mesmas. Quando o corpo de dor se dissolve, a energia emocional fica presa. Quando o corpo de dor se dissolve, ela pode ser transformada em presença. É como um fogo que consome e transmuta a lenha em presença. Aqui temos novamente o famoso exemplo da alquimia na Idade Média. A alquimia deveria transformar o metal básico em ouro. Mas o verdadeiro significado por trás da alquimia era a transformação da consciência humana. E eles têm muitas imagens e assim por diante. Eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente, porque teriam sido executados pela igreja na época. Então tiveram que esconder todos esses símbolos como se estivessem fazendo a transformação do metal base em ouro. Algo inicialmente pouco desejável em algo maravilhoso. Esse é o processo alquímico de transmutação,
que realmente é algo na psique humana. Há um longo tratado escrito por Carl Jung, o psicólogo, que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes. Mas é a transformação de algo indesejável inicialmente em consciência. E isso é para você. Você tem sorte de ter aquela prática espiritual projetada sob medida para você. Então, é uma prática maravilhosa. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica. Seja o que for. Onde quer que você esteja em sua vida, você pratica com todas as situações. Todos os momentos são as duas dimensões. E esse é o fim do medo, que vem com o fato de um medo ser uma condição humana normal para a maioria das pessoas. Às vezes enterrado sob outra coisa. O medo em suas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, a raiva, é realmente proveniente do medo. O estresse realmente é uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais, porque isso é tudo que você sabe. Isso é medo. Você não sabe. Você nunca prestou atenção, mas uma vez que você sabe disso, isso também é o fim do medo, porque nada pode ser destruído. É por isso que um curso em milagres começa dizendo que isso é tudo que você precisa saber. O prólogo, o trecho antes de tudo começar, diz que esse curso pode ser resumido nas seguintes palavras: nada de real pode ser ameaçado e nada de irreal existe aqui. Nada de real pode ser ameaçado. E isso está aqui porque nada de irreal existe. Em última análise, no mundo da forma, não é real em si mesma. Nada de irreal existe aqui. O que significa saber que reside a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair da mente deles e você pode praticar isso através de uma escolha consciente. Esteja presente. Apenas esteja presente. Você não carrega a sua história com você quando você está presente. A sua situação de vida. Eu uso essa palavra no Poder do Agora, muito importante, a sua situação de vida. Essa compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é nada complicado e que muitos humanos estão prontos para isso. Quanto à pergunta sobre por que isso aconteceu comigo e como exatamente aconteceu, não sei se serei capaz de responder adequadamente. Simplesmente aconteceu. Não posso dizer que aconteceu porque o sentido egóico de mim mesmo decidiu. O que aconteceu foi uma desidentificação do pensamento, mas na época eu não sabia que era isso que estava acontecendo. Quando aconteceu pela primeira vez, simplesmente aconteceu. Eu não poderia ter explicado. O último pensamento que me identificou foi o de que eu não podia mais viver comigo mesmo. Então olhei para esse pensamento e lá estava eu. Quem sou eu? Eu não sabia naquele momento que havia formulado uma antiga pergunta que foi usada na meditação por centenas ou milhares de anos. A pergunta "quem sou eu?" foi usada pelos professores espirituais na Índia ao longo dos tempos para levar as pessoas à compreensão. Essa pergunta surgiu espontaneamente em minha mente. Quem sou eu? Parecia estranho porque a frase "eu não posso viver comigo mesmo" implicava a presença de duas pessoas, o eu
e o eu. Isso era tão estranho que me perguntei quem eu realmente era, se não podia viver comigo mesmo. Essa pergunta, quem sou eu, me levou à compreensão da essência do eu, do que significa ser eu. Percebi que meus pensamentos não eram realmente eu. Me desidentifiquei do eu infeliz que contava histórias infelizes o tempo todo. A sensação de eu não estava mais vinculada ao pensamento. Ela se retirou do pensamento porque não suportava mais. Foi assim que aconteceu. Simplesmente não suportava mais. O eu infeliz se dissolveu e restou apenas a presença, a grandeza, a serenidade inerente e atemporal. Essa é a verdadeira fonte da identidade de todos, a verdadeira fonte do ser sem forma. O eu que era composto pelo pensamento e pela identificação com ele, não poderia mais sobreviver ao senso de identidade que não estava mais investido na identificação. Então o eu infeliz, como eu o chamava, se dissolveu e restou apenas a presença do eu. Parecia tão simples, mas na época eu não conseguia explicar isso. Levou anos antes que eu pudesse verbalizar algo assim. No entanto, é basicamente algo muito simples, natural e possivelmente é isso. Na evolução humana pode haver um estágio natural em que as pessoas, ao atingirem a idade adulta, passam por algo semelhante. Sugiro que à medida que você cresce durante a adolescência, ainda esteja identificado com o ego, precisando amadurecer e se identificar com o pensamento. Então você se torna um adulto e supera isso. Talvez em culturas antigas, como na Grécia Antiga, existissem rituais e cerimônias pelos quais as pessoas passavam. Eles eram espécies de oficinas, onde ocorria a transformação da consciência. Essa prática poderia ser adotada em uma cultura mais esclarecida quando as pessoas atingissem a idade adulta. Esses poderiam ser os novos mistérios que poderíamos criar. Os mistérios, como era conhecido na Grécia Antiga, eram um tipo de processo de iniciação no qual as pessoas não deveriam falar sobre. Portanto, ninguém sabe exatamente o que acontecia. Mas era uma profundização do ser humano. Esses mistérios remontam aos tempos antigos, desde o Egito até a Índia. Poderíamos ter mistérios modernos, nos quais as pessoas deixam de se identificar com o eu egóico e simplesmente percebem o eu, a essência do ser. Isso se tornou o ensinamento para mim. Gradualmente, a compreensão do que aconteceu comigo se tornou um ensinamento. Percebi que não é algo complicado e que muitos seres humanos estão prontos para isso. Foi uma surpresa quando percebi pela primeira vez, quando o poder do livro, o poder do agora surgiu. Sem qualquer publicidade, mais e mais pessoas começaram a lê-lo nos primeiros meses. No início, quando o livro foi concluído, pensei que algumas pessoas poderiam responder a ele. E tudo bem se ninguém quisesse comprá-lo. Eu disse a mim mesmo: vou vender tomates para ganhar a vida. Eu não sabia, eu só vim. E então percebi que muitas pessoas estavam prontas. Elas realmente se envolveram com o livro e compreenderam ou perceberam a verdade. Mas era porque elas já estavam prontas. Já não era algo neutro ou totalmente novo para elas. Elas estavam prontas para ouvir. É sempre um reconhecimento quando você lê ou ouve o verdadeiro ensinamento espiritual. Algo em você que já sabia. Não é algo totalmente novo. E esse é o poder do ensinamento espiritual. A presença em você, que já está aí, reconhece a verdade quando a vê.
Então você sente e você responde: sim. É sempre um reconhecimento. Nunca é alguém dizendo algo novo. Você pode ler outros livros e aprender muitos fatos novos, dos quais nunca ouviu falar. E pode achar isso interessante. Mas isso não irá transformá-lo. Apenas aquilo que você reconhece como verdade, na verdade, traz esse nível em você, essa dimensão em você. E esse é o poder de um livro espiritual. Eu não percebi quantos seres humanos realmente estavam prontos para isso. Foi apenas quando eles começaram a escrever para mim naquela época, quando as pessoas ainda escreviam cartas, dizendo que compraram 5 cópias para seus amigos ou parentes, que percebi o impacto. Outra pessoa comprou 3 cópias e um terço dessas pessoas disse: "Uau, isso é incrível!" Parecia que muitas pessoas estavam prontas para isso. Então, é bom que esteja acontecendo. É um processo relativamente simples e, teoricamente, sim, é claro que a velha consciência ainda tem sua atração gravitacional sobre as pessoas. Mas todos que estão aqui, ou aonde quer que estejam ouvindo ou vendo isso, fazem parte da transformação e contribuem para o despertar. Por isso é muito significativo que, à medida que você desperta, e a maioria das pessoas que se juntam a nós aqui, estamos aqui nessa sala ou em casa, já estejam passando pelo processo de despertar. Para algumas pessoas isso pode acontecer de repente, mas isso é raro. Na maioria das vezes, é um despertar gradual e não há uma causa específica. Você vai mais na espiral e essa presença surge e então recua. E assim, gradualmente, vai crescendo, mesmo com contratempos. Por que isso aconteceu com você? Bem, por algum motivo isso acontece com algumas pessoas assim, mas parece ser raro, e não posso dizer exatamente o porquê. É melhor não procurar um evento. Quase me arrependo de contar às pessoas como aconteceu comigo, porque faz com que elas procurem um evento. E de certa forma o que aconteceu, ou como eu descrevo, é mais como algo acontecendo. Não é real, é mais um não evento do que um evento. É como se você meio que desaparecesse na forma, na identidade. Meio que se dissolve. Portanto, é mais como um não evento do que um evento. É melhor não procurar, pois para a maioria das pessoas pode vir como um vislumbre ocasional. Você tem o famoso Satori no Zen. Satori é um flash de iluminação. Quando de repente você fica, uau! Mas isso não é necessário para durar muito. Se você tiver um Satori, não significa que no dia seguinte você ainda está consciente. Mas é uma boa coisa quando acontece. É um flash de realização. O processo de despertar espiritual pode ocorrer de diferentes maneiras para diferentes pessoas. Para alguns é um evento súbito e transformador, enquanto que para outros é um processo gradual e contínuo. Não há uma fórmula fixa ou um caminho único para o despertar espiritual, pois cada indivíduo é único em sua jornada. É importante permanecer aberto, presente e receptivo às experiências e insights que surgem ao longo do caminho. Sim, o mestre Zen às vezes tenta trazer em você esse flash, e isso é bom. Mas é claro, não é o estado permanente que vem gradualmente. É uma aventura na consciência e podemos aproveitá-la enquanto acontece. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Liked Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!